Em 1986, a União Soviética possuía pouco mais de 10 mil computadores. Os Estados Unidos tinham 1,3 milhões. Na época da morte de Stalin, a União Soviética era a terceira maior potência em computação do mundo. Mas já nos anos 1960, a diferença em relação aos Estados Unidos era de anos. 20 anos depois, essa diferença tornou-se inegável e, na prática, irreversível. Por que isso aconteceu? O Estado soviético valorizava a ciência e a modernização industrial. Havia amplo apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico. O país contava com algumas das mentes mais brilhantes da época. Afinal, eles lançaram o Sputnik. Eles chegaram a Vênus. Como isso foi possível e como tudo deu tão errado? ITM-VT e as garotas calculadoras. Em 1948, chegou à União Soviética a notícia da construção do ENIAC, o primeiro computador de uso geral e programável, nos Estados Unidos. 2 anos antes, os soviéticos sabiam pouco sobre o funcionamento do ENIAC, além do fato de utilizar válvulas eletrônicas. Muitos descartaram a notícia como propaganda. Ainda assim, era claro que o Ocidente estava investindo pesado nesse campo. O governo soviético precisava melhorar sua capacidade de cálculos. O esforço nuclear, por exemplo, empregava mais de 100 jovens mulheres, conhecidas como garotas calculadoras, em turnos de 8 horas, apenas para resolver equações diferenciais, à mão. Como resolver isso? Em 1948, foi criado o Instituto de Mecânica de Precisão e Tecnologia de Computadores, ITM-VT, dentro da Academia de Ciências da URSS. No entanto, seus primeiros esforços focaram em máquinas de cálculo analógicas e mecânicas, influenciados por seu diretor, o poderoso general Nikolai Bruevich, que acreditava que computadores eletrônicos confiáveis eram inviáveis. Alguns cientistas discordavam, mas, em tempos de Stalin, ir contra a direção política era perigoso. Ainda assim, na Ucrânia, surgiu uma oportunidade. MESM. Também, em 1948, Sergei Lebedev, diretor do Instituto Eletrotécnico de Kiev, soube dos esforços norte-americanos com computadores digitais. Engenheiro eletricista e herói de guerra, Lebedev havia desenvolvido um estabilizador para canhões de tanques durante a Segunda Guerra Mundial, o que lhe rendeu uma medalha e a Ordem da Bandeira Vermelha do Trabalho. Reconhecendo o potencial estratégico da computação, ele liderou a criação da Malaya Elektrono-Chetnaya Machina, MESM, pequena máquina de cálculo eletrônica. Ironicamente chamada assim, embora ocupasse 60 metros quadrados e utilizasse cerca de 6.000 válvulas. Em dezembro de 1951, a MESM realizou seu primeiro cálculo real: calcular 585 valores de uma função de distribuição de probabilidade para tabelas de artilharia. Cerca de 250.000 operações em 2 horas e meia. Em 1949, a máquina foi demonstrada a líderes políticos, incluindo Nikita Khrushchev, então secretário do Partido Comunista na Ucrânia. Ele ficou impressionado. Isso abriu caminho para que os cientistas do ITM-VT depusessem Bruevich e avançassem com um projeto mais ambicioso. BESM e Estrela. O novo projeto recebeu o nome de BESM-1, Grande Máquina de Cálculo Eletrônica. Era capaz de 8 a 10 mil operações por segundo, até 10 kiloflops. Em comparação, o UNIVAC prêmio americano, de 1951, fazia cerca de 1 kiloflop. Porém, o ITM-VT enfrentou dificuldades. O Ministério da Engenharia Mecânica e de Instrumentação havia criado outro instituto, o SKB-245, para desenvolver computadores analógicos mecânicos, que resolveram equações com engrenagens e discos. Logo, o SKB-245 propôs criar seu próprio computador digital, o Estrela. Embora inferior ao BESM, 2 kiloflops contra 10, seus apoiadores argumentavam que era mais do que suficiente. Uma justificativa duvidosa, mas politicamente convincente. Ambos os projetos receberam apoio estatal. No fim, o Estrela venceu, talvez por seus LEDs chamativos, mas revelou-se uma decepção. Quebrava com frequência e não resolvia equações necessárias para a pesquisa nuclear.
o próprio chefe do programa atômico exigiu um BESM. Em 1955, o BESM-1 se tornaria o computador mais rápido da Europa. Mas já era um prenúncio das dificuldades por vir. Falta de incentivos. A URSS conseguiu desenvolver um computador de primeira geração tão rapidamente quanto o Ocidente, e tecnicamente melhor. Um sucesso soviético, certo? Na superfície, sim. Mas enquanto os Estados Unidos criavam uma indústria robusta, a produção soviética era limitada. Em 1959, os soviéticos fabricaram computadores no valor de 59 milhões de dólares. Os Estados Unidos, $1 bilhão. Em 1964, produziram 200 milhões de semicondutores, contra 1,36 bilhão nos Estados Unidos. O problema era sistêmico. Na economia planificada soviética, havia pouca demanda por automação. A indústria produzia o necessário para cumprir cotas, não para melhorar a eficiência, e sem demanda, não havia incentivo para a inovação, nem para treinar usuários. Em 1958, por exemplo, a fábrica de Penza pediu 50 especialistas em computação. Recebeu 7. A segunda geração. O Ocidente passou aos transistores em 1959. Computadores tornaram-se menores, mais confiáveis e úteis para a indústria. O IBM 1041, por exemplo, vendeu mais de 12 mil unidades. A URSS desenvolveu a série Ural e, mais adiante, o BESM-6, lançado em 1967. Ele realizava mais de 1 milhão de operações por segundo. O primeiro supercomputador soviético, o BESM-6, impulsionou o software e os sistemas operacionais multiprograma, mostrando progresso real. Mas os Estados Unidos já estavam migrando para algo ainda mais avançado. A terceira geração. Com a chegada dos circuitos integrados, a diferença cresceu. Em 1964, a IBM lançou o System 360, compatível com softwares antigos e futuros. Um sucesso comercial, o modelo dominou o mercado. A imprensa soviética começou a criticar o setor. Em 1966, o jornal Pravda afirmou que a indústria ainda não estava pronta para atender às demandas nacionais. O Sistema Unificado. Em 1967, a URSS criou a Ednaina Sistema, ES, ou Sistema Unificado, uma família de computadores compatíveis com o IBM 360. O orçamento aumentou 10 vezes e dezenas de fábricas foram construídas. A decisão de copiar o 360 foi polêmica. Cientistas alertaram que isso mataria a criatividade soviética. Além disso, os Estados Unidos proibiam exportações de tecnologia à URSS, o que forçou a engenharia reversa. A empresa britânica ICL ofereceu compartilhar sua tecnologia System 4, compatível com o 360, mas isso atrasaria o projeto. A proposta foi rejeitada, agravando o atraso soviético. Lebedev tentou reverter a decisão, sem sucesso. Morreu em 1974. A construção do ES. Mais de 100 organizações e 300 mil pessoas de países do Bloco Oriental participaram do projeto ES. Os ganhos de curto prazo mascararam perdas de longo prazo. Nos anos 1980, os soviéticos não conseguiam mais acompanhar os avanços ocidentais. A lacuna tornou-se permanente. Em 1989, um quarto dos computadores soviéticos ainda eram ES-1022, baseados numa tecnologia de 1965. Nos Estados Unidos, houve debate sobre se a venda de tecnologia aos soviéticos era prudente. E, de fato, a ajuda não foi suficiente. Mesmo com cópias, a URSS jamais conseguiu eliminar o atraso. A história da computação soviética é um retrato de talentos desperdiçados, decisões políticas mal calculadas e os limites de uma economia centralizada. Uma lição que ainda vale ser estudada.